Olá, seja muito bem-vinda ao canal Ana Encanta. Eu aceitei a sugestão de uma querida inscrita aqui do canal de gravar um vídeo assim, com a vista da mesa, então vou testar fazer assim, não só esse, mas em alguns outros vídeos aqui do canal. Talvez facilite até para você acompanhar a leitura. A gente vai ver aqui hoje, nesse vídeo, a energia do próximo mês. Se você está chegando no momento da publicação do vídeo, a gente vai fazer uma leitura para o mês de outubro. Você vai escolher entre uma das 4 opções de elementos. Aqui a gente tem fogo, terra, ar e água. Quero deixar um recado para que você, em primeiro lugar, assista aquela opção que te chama mais a atenção nesse momento. Se conecte, né? Peça orientação para ser guiada para essa opção. Mas no final de cada uma das opções, no final de cada um dos elementos, eu vou trazer uma mensagem bem curta, mas uma mensagem para cada um dos signos. Então aqui eu vou ter Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Aquário, Libra e Gêmeos, Câncer, Escorpião e Peixes. E se você precisar, pode pausar o vídeo para fazer a sua escolha. Eu vou começar aqui com o elemento fogo. Você que escolheu aqui a carta do Rei de Paus, representando aqui o elemento fogo. Vamos ver então qual a mensagem para você que se conectou com essa opção ou é de um desses 3 signos, né? Se você não assistiu a introdução, quero dizer nesse momento que no final da leitura vai ter uma mensagem para os signos aqui, Áries, Leão e Sagitário. Eu vou começar com esse oráculo que eu tenho gostado bastante de usar com uma frase, uma palavra-chave para o seu mês, e ele traz uma frase. Vamos ver o que vem para você do elemento fogo. E lembrando que se você escolheu o Rei de Paus como energia, como elemento, não necessariamente por ser o seu signo, né, de um dos signos do elemento fogo, a gente tem aqui bastante energia, bastante impulso, bastante força de ação para realizar coisas ao longo desse mês. Um poder pessoal também muito grande, principalmente porque aqui a gente tem a carta da autoestima. Eu tenho os dons, talentos a minha alma tem os dons e talentos que me beneficiam e beneficiam aos outros. É uma carta que fala sobre você reconhecendo seu valor, você reconhecendo o seu poder pessoal e ampliando isso ao longo desse mês. Tem muito essa força aqui de você potencializar isso, expandir essa força e colocar, principalmente, né, colocar essa força no mundo, mostrar para o mundo o que você é capaz, não brigando, aquela coisa de eu vou provar que eu sou boa. Não, aqui é simplesmente você reconhecendo toda a sua capacidade e transbordando isso pro mundo, e o mundo reconhecendo por que você reconhece. Então é um mês, agora o mês de outubro, aqui para você do elemento fogo, que traz muito esse potencial de você reconhecer o seu valor, o seu poder, a sua força e usar isso para transformar a sua realidade, né? Para trazer as mudanças que você deseja, iniciar projetos, iniciar relacionamentos, enfim, usar isso a seu favor. Vamos ver aqui então o que mais agora com esse outro oráculo. Para você do elemento fogo. Dores de amor, a libertação. Eu não sei se vai caber. Tem muito tempo que eu não faço os vídeos assim. Mais uma. A alegria. Olha só que linda a historinha que está sendo mostrada aqui pra gente. Eu vou ter que colocar por cima. Vou tentar arrumar aqui de um jeito que dê pra ver todo mundo. Olha que linda essa historinha. A gente tem aqui
numa posição de passado, as dores de amor. No futuro, no presente, a libertação, e no futuro, a alegria. Mais literal impossível. Você vem de um momento em que aqui a gente não está falando só de amor, mas de sentimentos, né? De como você vinha se sentindo de um modo geral. Pode ser, sim, algo referente à área dos relacionamentos, mas não só. Essa energia mais baixa, essa tristeza, melancolia, infelicidade, situações desafiadoras, situações de prova que te trouxeram tristezas e frustrações, e aí você começa, talvez, ou a gente esteja falando aqui de um período de vida anterior, não necessariamente da última semana ou do último mês, mas o que você traz aqui do seu passado. E você entrando nesse momento, você começando a enxergar o seu valor, enxergar a sua força, o seu poder e tudo que você merece, se libertando daquilo que não faz sentido para você. Pode ser que você já esteja começando a se sentir assim, pode ser que aqui a gente esteja tendo indícios de como você vai começar a usar essa força, essa autoestima, essa força desse rei de paus, se libertando dessas dores, dessas tristezas, infelicidades, tudo isso que te puxa para baixo, que te faz não enxergar o seu valor. E, potencialmente, a gente entra num futuro de alegrias quando você se desprende dessas tristezas, dessas dores. Você entra num período de mais leveza, de mais felicidade, de mais alegria, não só porque, como a gente diz, né, quando você reconhece aquilo que não te serve, você atrai aquilo que te serve, né, aquilo que faz sentido para você. Mas aqui, independente de terem pessoas na sua vida enxergando tudo isso aqui, é você se reconhecendo, é você enxergando seu valor, seu potencial, tudo de bom que você tem e tudo de bom que você merece também. Um período um mês, né, bem interessante para você aqui que escolheu o elemento fogo. A gente já teve, né, a prova disso quando a gente começou a falar aqui da energia do próprio rei de paus. Só tá aqui confirmando. Vamos ver aqui o que é mais, então, para você. Conectado aqui com o rei de paus, a gente tem o rebelde, o imperador. Mas o que? Saíram duas. Vamos ficar com as duas. Florescimento e momento da colheita. Aqui, profissionalmente falando, é um mês em que tem duas possibilidades. Se você é alguém que... Quero tirar o microfone daqui, só um minuto. Ele vai aparecer? Não vai aparecer. Aqui fica bem melhor para eu falar. Bom, se ficou muito alto, peço perdão, é só ajustar aí o volume. A gente tem o imperador com o rebelde, ele traz também muito essa energia da libertação aqui. E perceba, né, se você é alguém que, por exemplo, já que estamos falando da área profissional, se você é alguém que vem desejando sair, por exemplo, do lugar que você trabalha, se você vem sentindo que já não é um lugar que te acrescenta, ou que a área, a carreira, o trabalho que você exerce hoje já não te acrescenta, já não faz mais sentido, aqui a gente está vendo um período, um mês potencialmente positivo para você fazer uma movimentação profissional. Então, isso também, na verdade, vale para qualquer pessoa, né? Se você, mesmo que você seria outro grupo, você pode não estar insatisfeita com o seu atual trabalho, mas de modo geral, aqui a gente tem só cartas positivas. Então, é um período, é um mês propício para você fazer movimentações profissionais, ir em busca de crescer, ir em busca
Inclusive, eu diria que ainda usando essa energia que a gente viu aqui, e disso aqui, né, como eu falei, se você é desse grupo de pessoas que tá insatisfeita, o que tá te trazendo insatisfação fica para trás. Mas, de modo geral, usando essas energias da autoestima, do Rei de Paus, é um momento de você mostrar isso pro mundo. Aqui me vem de falar sobre um grupo de pessoas, por exemplo, que esconde muito de si, sabe? Aquela pessoa que tem receio de não ser boa o suficiente, tem medo de mostrar o que sabe, mostrar quem é. Estamos falando profissional, né? Mas não só. Mas vamos lá. Profissionalmente falando, você não mostra exatamente todos os seus dons, as suas ideias, você não compartilha com o mundo por medo de ser estranho, de não ser bom, de não dar conta. Se você é alguém que se reconhece nesse lugar, é um mês ideal para você trabalhar uma movimentação interna diferente para que você expresse isso tudo no mundo, para que você compartilhe com o mundo tudo isso. Florescer é desabrochar, né? A gente tem aqui uma flor com essa rainha de ouros em cima, sentada na flor de lótus. A flor, né, desabrochando, mostrando toda a sua beleza para o mundo. É o momento de você fazer isso. Se você não está fazendo, encontrar uma força dentro de você, para alguns vai ser um esforço. Nem todo mundo tem isso tão facilmente, né? Então, é de fato fazer esse esforço para fazer isso aqui, para florescer, para mostrar todo o seu potencial, todas as suas ideias, colocar isso para fora, trazer isso para o mundo. Por quê? Você vai colher bons frutos se você fizer isso. Aqui, a energia é de um potencial extremamente positivo de colheita dos frutos. Quanto mais você mostrar, quanto mais você fizer, né, trazer isso para o mundo, colocando as ideias, projetos no mundo, e você pode trabalhar numa empresa, não ter um projeto em si, mas mostrando suas ideias, compartilhando, aparecendo até, né, mostrando para chefe, que você é boa, que você pode, que você sabe, você colhe no futuro coisas extremamente positivas. Essa colheita aqui tá perfeita para você, como desenrolar, né, dessa energia nesse mês. É claro que você só vai colher aquilo que você plantar ou aquilo que você mostrar. Então não adianta ficar esperando a colheita se você se esconder, sabe, atrás da moita, esperando o resultado vir. Não é por aí. Então essa é a dica principal aqui pra você, desde o início. Mostrar pro mundo. E por fim aqui eu vou trazer uma energia, não vou aceitar não, que eu não falei, né? Energia pros relacionamentos. Que tem pra você aqui, que escolheu fogo. Já caíram 3, né? Temos o 6 de paus. Onde eu coloco? Fiquei apertada na mesa. Espero que não esteja muito confuso, mas a gente foi trazendo camadas de informação, né? Se precisar, você pode voltar o vídeo para ver de novo as cartas. Mas a gente tem aqui, olha só que interessante, 6 de paus, rainha de paus. A gente tem o rei e a rainha de paus. E aqui nos relacionamentos, o que me vem pela sequência de cartas é um mês para você que escolheu o elemento fogo. É um mês de você focar na sua vida interna, na sua vida pessoal, no sentido de você olhando para você. Inclusive o 9 de ouros é uma carta muito de individualidade, de realização individual. Eu comigo mesma, eu fazendo acontecer, eu me realizando. Porque a gente tem o 10 que é fazendo isso em conjunto, né? A carta da família. Por que eu tô falando isso? Aqui na energia do futuro, para você, nos relacionamentos, o foco aqui, a minha ideia, né, é falar de relacionamentos amorosos, porque é um tema que todo mundo gosta,
mas você pode usar isso para qualquer tipo de relacionamento, tá? E aí aqui, na energia do futuro, a gente tem o 9 de espadas. É uma carta, perdão pelo barulho, é uma carta que traz essa ideia, acho que dá pra ver bem, né, a imagem, se vou aproximar ela. Ela é uma carta de noites em claro, de uma agonia até, uma mente que fica em looping, pensando e repensando situações. É uma carta de angústia. Só que a gente vem dessa energia tão positiva. Então, eu diria que se, duas coisas. Primeiro, se acontecerem situações nos seus relacionamentos, por exemplo, até porque você está focando na sua área profissional e deixando os relacionamentos de lado, não se puna por estar fazendo isso. É momentâneo, a vida é assim, a gente uma hora foca mais numa coisa, depois volta o foco para outra e vai indo. Não dá para colocar nossa energia em tudo, então não se puna. E por ter essa energia aqui, eu diria que é interessante que você foque em você, não é ser egoísta, não é ignorar as pessoas ao seu redor, não é sumir do mapa, sabe? Mas é focar em você. Trabalhando essa energia aqui que a gente falou no início da leitura, o foco é você. Qualquer coisa que aconteça nos seus relacionamentos, isso é transitório, isso é momentâneo. Por quê? A gente vem de um período aqui, e aí você precisa perceber, né? Se você, nos relacionamentos, estava tudo bem, estava tudo fluindo muito bem, não quer dizer aqui, se você é desse grupo, não quer dizer que vai tudo desaguar, desandar, vai tudo desmoronar. Não é isso. Bati o anel aqui. É só que o foco está em um outro lugar. Inclusive, essa carta, por ter essa energia de angústia, de perder noites de sono, tente não fazer isso, não se preocupar tanto. Principalmente se, por acaso, no meio do caminho, realmente você começar a ver, por exemplo, as pessoas se afastando. Deixa, não coloca mais energia nisso. Deixa rolar. Esse é o recado que me vem aqui. Deixa rolar. O que acontecer, deixa acontecer. É claro que você não vai fazer por onde colocar mais lenha na fogueira, por exemplo, de brigas. Mas é aqui muito de... espero que eu esteja me fazendo claro. Não é fazer o relacionamento dar errado, mas focar em você. Esse é o principal recado para você aqui, nesse momento. Focar em você. Quando eu falei que a gente tem aqui o rei e a rainha de paus, para muitos, a gente está falando de pessoas aqui que estão em um relacionamento, é isso que me vem. Ou é um encontro, só que se você tá solteira, e tô falando isso porque tem essa energia de cara aqui, né, muito forte. Então, é o casal do mesmo naipe. Então, se você tá solteira e você encontrar alguém interessante, potencialmente alguém que pode desenvolver um relacionamento, tenta não colocar muita expectativa nisso, porque isso pode te trazer esse estado aqui. Como eu disse, não quer dizer que vai desandar, não quer dizer que vai dar errado. É só que isso tem uma tendência a te colocar nesse estado de noites em claro, pensando e repensando, sabe? Então, não focar nisso e focar em você, em se equilibrar. Se você tem um relacionamento, a gente tá vendo esse casal aqui, se você tem esse relacionamento aqui, pode ser que você esteja nesse momento de tá tudo bem, tudo tranquilo, e tudo que eu falei sobre não criar brigas, não colocar lenha na fogueira, isso é válido. Como eu disse, o principal aqui da energia de relacionamento tá dizendo que o foco esse mês não vão ser os relacionamentos amorosos, pelo menos. Pode ser profissional. Aqui o foco é realmente a sua vida interna, pessoal e profissional. É isso que é como... Aqui a ideia que me vem é como se você precisasse colocar a casa em ordem, sabe? Para que depois
você retorne para essa energia aqui de 6 de paus. É isso que me vem. E aí agora, como eu disse, né, eu vou trazer aqui uma mensagem para os signos. Se você é de você escolheu, né, o elemento fogo porque é de um desses signos. Vamos ver aqui qual o recado. Se você tá vindo de outro elemento porque é de um desses signos, mas escolheu o elemento, bem-vinda. Vamos ver aqui qual o recado para você de Áries pro seu mês de outubro ou pros seus próximos 30 dias, né? A Lua. Áries, a gente tem aqui uma carta que reforça tudo isso que eu acabei de falar, porque a Lua, ela traz muita energia emocional e a Lua sempre traz uma energia de tudo que tá oculto, referência à noite, né? Como eu falei, noites em claro, confusão também, né? Tudo que tá oculto e confusão. Então, é um mês para você de Áries de mais atenção. 2 pontos. Primeiro, sua intuição, ouvir mais a sua intuição. Você cuidar para manter o seu equilíbrio emocional, para que você não entre nesse estado aqui. Se você tá vindo de outro elemento, volta um pouco o vídeo e ouve o que eu falei sobre essa carta, que traz uma angústia, um excesso de pensamentos. É cuidar para não ficar nesse lugar. Mas ela traz esse potencial de você acessar lugares internos. Sabe quando você recebe mensagens do inconsciente por sonhos, por exemplo, e aquilo te ajuda? Sabe quando você vai dormir com um problema e acorda com a solução? É isso. É tipo isso. Ela tem esse potencial de você encontrar respostas através do inconsciente, através da sua intuição. Então é positivo, porém, ela também precisa desse cuidado da confusão, daquilo que tá não dito, tá oculto, ainda você não tem informação. Tem isso também ao longo desse mês. Leão. Qual a mensagem para o seu mês? O caixão traz aqui fim de ciclo, né? Um ciclo se encerrando, um projeto, um trabalho, um relacionamento, tudo isso positivamente falando. Não é algo que acaba abruptamente e acaba te trazendo dor, sofrimento. Aqui é um fim esperado e necessário. Então, se você assistiu a leitura do Elemento Fogo, quando eu falei sobre deixa as coisas acontecerem, deixa rolar, é isso. Se tá acabando, se a pessoa tá se afastando, se te afastaram de algo, deixa rolar, porque algo melhor tá no seu caminho. Essa carta, quando ela vem, pelo menos é isso que tá me vindo agora, né? Quando ela vem, ela representa o reinício. A morte, ela sempre representa o reinício. A morte é uma grande ilusão, né? Então, é um reinício num lugar melhor. Não tenha medo desse desconhecido. E esse recado também vale para Áries. Não tenha medo do desconhecido. E Sagitário. Qual o recado? As nuvens. A gente tem aqui 2 possibilidades, né? Já que as nuvens têm essa energia bem dúbia. Se tá tudo bem, tá tudo fluindo, tá tudo correndo às mil maravilhas, as nuvens podem indicar um início de um período de mais confusão, de mais incerteza, instabilidade. E tem um carro vendendo legume na minha porta. Espero que não esteja passando o áudio, eu não vou parar não, que eu tô acabando. Você pode estar entrando num período de mais instabilidade, mais incerteza, mais desafios. Se você sente que sua vida estava um caos, estava nesse lugar muito desafiadora, muitos obstáculos, muitas incertezas, essas nuvens representam a dissipação disso. Não tem como eu saber aqui o caso de cada um, então trago as 2 opções, né, as 2 possibilidades.
de você agora conseguindo enxergar saídas, conseguindo enxergar o caminho. Realmente essa névoa se dissipando da sua vista e você encontrando mais tranquilidade para saber lidar com as situações e sair dos problemas. É isso que essas nuvens trazem para esse caso específico. E é isso que eu tenho para você aqui que escolheu o elemento fogo ou é de um dos signos do elemento fogo. Desejo um mês de muito sucesso, muitas realizações para você que tá aqui, né, como a gente viu, momento da colheita no horizonte. E é isso. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição e eu te peço para me contar aqui nos comentários se isso aqui fez sentido. É sempre muito bom saber, receber esse feedback de quem assiste as leituras. É isso. Te vejo no próximo. Até lá. Vou agora para o segundo grupo, segunda opção, você que escolheu o elemento terra ou é de um dos signos do elemento terra. Se você pulou a introdução, no final da leitura eu vou trazer uma mensagem para cada um dos signos. Então, fica até o final para assistir o seu signo. Vou começar com esse oráculo aqui trazendo uma breve mensagem, uma palavra-chave com a energia do seu mês de outubro ou os seus próximos 30 dias. Você que escolheu o elemento terra, aqui com página de ouros, a terra da terra, né? A gente tem uma oportunidade, caminhos se abrindo, principalmente se você escolheu, né? Se você não é dos signos, mas sua intuição te trouxe até aqui, a gente tem aqui potencialmente um mês de novas oportunidades se abrindo, se apresentando, novos caminhos se abrindo para você também, para que você materialize algo que você deseja, ou que você vai descobrir que deseja. Então, vamos ver aqui qual a palavra-chave. A preocupação. Eu estou aprendendo que preocupação não muda o resultado. Então, aqui já conectando com isso que eu falei, a gente está falando sobre deixar as coisas rolarem. Usei esse termo no primeiro grupo. Deixar as coisas rolarem, não ficar pensando em excesso, tentando controlar os resultados, controlar o que vai acontecer a seguir, como que você vai fazer alguma coisa acontecer. É claro que isso é importante, né? Planejamento é importante, mas controle em excesso não necessariamente significa sucesso. Significa o resultado que você espera, porque às vezes o universo tem outros planos, porque às vezes você tem uma limitação e não consegue enxergar que aquilo ali não é o melhor para você. Aqui a gente está falando de uma preocupação muito nesse lugar de controle, não tentar ficar controlando. O universo vai te trazer as oportunidades e te colocar no caminho certo. Confia nisso. Aqui é importante a confiança também. É uma palavra extra que está me vindo. Vamos ver então o que mais vem para o seu mês. Agora em outubro, né? Ou os 30 dias. Próximos 30 dias. A arte. Eu espero que esteja dando para ver as cartas. Acho que tá. O que mais? A arte, a gente tem a solidão. O que eu vou falar da arte me veio muito a ideia de contemplação. Quando você para ouvir uma música com tranquilidade, né? Quando você para assistir um teatro, um cinema, uma série que seja, qualquer coisa que você se dedique a contemplar. A gente está falando de arte, né? Traz essa ideia de pausar, tirar um tempo, desacelerar, não correr para encontrar respostas. Aqui é isso que eu conecto com tudo que eu já falei. É contemplar as situações, contemplar a vida.
como arte, como você faria com uma peça de arte. Faz sentido isso? E, claro, aqui eu tô falando também exatamente disso, de você começar a ver a vida. Ou então você já vem fazendo isso, ou está sendo convidada para fazer isso. Fazer esse movimento de olhar a vida com outros olhos, com um olhar mais delicado, mais gentil com a vida e com você mesma. Sabe, tem algo aqui de... Como eu disse, essa leveza, tem uma sutileza escondida e você precisa, muitas vezes, é algo que tá me vindo, tá? Muitas vezes você precisa quebrar, superar. Sabe quando você leva muita porrada da vida e você cria uma casca grossa? Você fica mais endurecida, uma rigidez. Quebrar a rigidez era o termo que eu queria. Aqui a gente está falando de exatamente fazer isso. Quebrar, sutilizar, tornar mais leve. Mesmo que você já tenha tomado muita rasteira da vida aqui, né? E por isso você desenvolveu esse autocontrole, supercontrole em excesso, né? Autocontrole é maravilhoso, mas o excesso do controle, ele esconde algo. Então é você começar a tirar essas camadas de dor para que você enxergue a beleza da vida. Aqui a arte remete à beleza também. A gente tem aqui a solidão. Inclusive, a gente está falando disso. Quando você cria essas barreiras, essa rigidez, você se afasta dos outros, você se afasta da vida, você se afasta de si mesma, você se afasta das realizações, da felicidade. Aqui, quando a gente tem aquário, essa parte da leitura a gente está falando aqui de modo geral, tá? A energia de modo geral do seu mês. Aquário traz aqui fluidez, fluxo. Não vou nem fazer referência ao signo de aquário, mesmo que você tenha forte no seu mapa, não é disso que a gente está falando. Aquário tem umas características, né? E eu não vou entrar nisso, da disrupção, né? Característica de aquário, o diferente, o olhar diferente, que está muito conectado aqui com a arte. Mas a principal palavra que está me vindo olhando para essa figura é a fluidez, o fluxo dessa água, o fluxo da vida. Sair desse lugar aqui, inóspito, esse lugar de solidão, de isolamento, e entrar num fluxo de abundância, de amor, de felicidade, de modo geral. Aqui a gente tem essa carta como potencial futuro para você. Então, é passar por esse processo. Soltar um pouco o controle, parar de se preocupar, parar de querer um resultado específico e se entregar. Contemplar a vida como ela é, como ela realmente se apresenta para você, porque a vida é bela, né? A gente enfrenta problemas, mas a gente pode diariamente escolher como que a gente vai enxergar a vida. E esse movimento que te tira desse lugar e te traz de volta pro fluxo da vida. Aqui tá dando sombra, né? Acho que não dá pra ver direito. Vou botar aqui. É isso, acho que dá pra ver. Ela tem um aquário aqui jorrando água. É isso, esse é o caminho energético, é o caminho potencialmente para você trilhar ao longo desse mês, mas eu diria que principalmente para você dessa leitura, não só. Aqui a gente pode estar falando da vida realmente de modo geral, né? De uma mudança de olhar para a sua própria vida. Não é que vai acontecer isso nesse mês. Esse mês é uma janela de oportunidade para você fazer esse movimento. Começar a enxergar as coisas de outro jeito. Vamos ver aqui então no campo profissional que tem para você do elemento terra. Saiu aqui. Saíram várias, mas eu não vou aceitar não, vou ficar só com a primeira.
porque me deu vontade. Exaustão. Gente, tá passando toda hora. No final do vídeo anterior, do elemento anterior, tinha o carro do legume. Agora é o camarão. Perdão, não vou parar não. Só se ele parar aqui na minha porta. O que mais? Paciência. Olha aí. Como eu não aceitei a primeira, eu também não vou aceitar essa. Paciência. Exaustão, paciência. E o camarão. Perdão pela piada. Só porque tem tanta hora pra passar, né? Eu tenho tanta hora pra gravar. E tem que ser bem na mesma hora. Ai, são as coisas que a gente não pode controlar, né? Fazer o quê? A gente só se adapta e segue adiante, rindo da situação, porque não tem outra coisa pra fazer. Enfim, aqui só confirma o que eu acabei de falar. Acabei de falar isso. A gente tem a nova visão. Obviamente, trazendo para o campo profissional, aqui é você enxergando, ela representa essa ideia de você enxergando as coisas de um outro jeito, ganhando uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o que você faz. Aqui, eu diria que a gente está indo até, claro que eu vou falar um pouquinho sobre a vida profissional prática, mas essa carta, ela traz uma perspectiva mais ampla. Sabe aquela coisa de propósito? Você enxergando o propósito naquilo que você faz, você conseguindo perceber o que você pode deixar de legado para o mundo, indo muito além. E mundo, veja bem, eu não tô falando aqui que é descobrir a cura das doenças, nada disso, né? Para ter um efeito mundial. Aqui o mundo pode ser o seu mundo. É você impactando positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Ou você impactando positivamente a sua própria vida, porque cada dia, vou dar um exemplo, né? É aquela coisa de quando você encontra razão, propósito, você consegue levantar da cama muito mais feliz todos os dias para fazer o que você faz, sabe? Então, traz essa perspectiva mais ampla aqui para você. Mas, claro, se a gente for falar, né, da vida prática, profissional prática, você vem de um período, a exaustão aqui, literalmente, né, sobrecarga, e eu ainda vou conectar com isso tudo que eu falei sobre o controle, você querendo dar conta de mais do que é capaz, seja pelo motivo que for, você tentando, né, fazer mais do que seu corpo aguenta, do que a sua mente aguenta, achando, pode ser também você achando que precisa dar conta de mais do que realmente precisa, por uma sensação de dívida, de incapacidade. Então eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer o dobro do que as outras pessoas fazem para que eu seja aceita. Isso traz um desgaste, um excesso de peso nas suas costas que só drena a sua energia e não te traz resultado. Aqui, quando a gente tem esse pajem, esse novo caminho, essas novas oportunidades se apresentando para você, a gente pode estar falando apenas de você percebendo que isso aqui não te leva a lugar nenhum, isso aqui não te traz resultado. Esse comportamento, essas atitudes não te trazem necessariamente o sucesso. O resultado que possivelmente é o que você quer quando você faz tanta coisa, né? Então, você começa a perceber aqui, esse mês é um mês que ou naturalmente você vai perceber isso, ou você está ouvindo isso aqui para que você faça o exercício de começar a olhar as coisas desse jeito. Que é necessário você tirar esse peso, parar, digamos que priorizar, não parar, né? Eu vou mudar a frase que eu ia falar. Aqui, começar, por exemplo, a priorizar, delimitar o seu tempo, priorizar aquilo que é importante,
não querer fazer em excesso porque você acha que precisa, é fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes é fazer menos que te dá o resultado. É se preocupar menos que te traz o resultado, e não mais. A paciência, ela representa isso. Ela representa esse momento de... Até como eu falei a contemplação, né? Que a arte traz, essa desaceleração, para olhar com mais calma para as coisas, para a vida, para o que você faz, para o que você pode fazer. Aqui é um mês, essa energia da paciência, principalmente por ter essa mulher grávida, né, traz uma maturação, ou, usando um outro termo, uma construção de algo sendo construído. Então, o que isso quer dizer? Pode ser que você não veja resultados práticos na sua vida profissional, uma mudança de emprego, se você está, né, lançando uma ideia, um projeto, pode ser que não seja um mês de você já ver resultado. É um mês de você construir as bases para isso, para esse resultado futuro. Só que para esse resultado futuro acontecer com sucesso, você precisa relembrar tudo que eu falei aqui no início do vídeo. Porque está sendo reforçado aqui com a ideia da nova visão. Não é essa visão de controle e de preocupação que vai te trazer o sucesso. O sucesso está aqui, ó. Está dentro aqui. Está sendo gestado. Está sendo criado. Tem um processo de criação aqui positivo. Mas para que isso nasça na sua vida, bem abstratamente falando, né? Mas para que isso de fato nasça na sua vida, para que você encontre esse sucesso profissional através do seu fazer, não vai ser alimentando essas preocupações, esse controle em excesso, controle do resultado, fazendo mais do que você é capaz de fazer. É mudando seu ponto de vista, mudando a sua perspectiva sobre si, sobre o que você faz, sobre o que você quer. O que é sucesso para você? Já trouxe essa pergunta aqui em algum vídeo, não vou me lembrar qual. O que é sucesso para você? Você sabe dizer com clareza onde você quer chegar? Qual caminho você quer percorrer? Aqui, a grande questão aqui é: existe na sua leitura um potencial extremamente positivo. Se você escolheu o elemento terra, mas não só porque você escolheu. Se você é do elemento terra, a gente está vendo isso aqui. A fluidez, o fluxo da abundância, essa criação de algo, tá aqui em potencial. E essa sua leitura, ela não me traz garantia do tipo, com certeza você vai colher algo maravilhoso no seu futuro. Aqui você tem todo o potencial para colher algo maravilhoso no seu futuro. Mas para isso acontecer, você precisa fazer essa mudança de atitude, de pensamento, que foi dito aqui. Isso é a chave. Vamos ver o que mais. Agora aqui, no campo amoroso. Você, do elemento terra. Seus próximos 30 dias na área amorosa. Opa. Já virou, vou botar aqui. 9 de paus. O que mais? 6 de espadas. E mais uma. A justiça. Aqui nos relacionamentos, a gente tem uma energia muito parecida com tudo que já foi dito. E isso é ótimo, porque reforça a mensagem, reforça a ideia de que eu não tô aqui para te dizer que você vai ter com certeza o resultado que você espera. Eu acho isso positivo, né? Porque torna a leitura coerente. Eu tô aqui para dizer que você pode, mas alguma coisa precisa acontecer, precisa mudar para isso. A justiça, ela mais uma vez representa isso. Aqui, já que a gente está falando de relacionamentos, se você, por exemplo, é alguém que está numa, digamos,
batalha com um afeto ou um ex-afeto, aqui a gente tem sim um potencial de resultado extremamente positivo para você, principalmente se você é de fato a parte prejudicada da história, digamos assim, né? Sabe aquelas coisas de, bom, vou dar um exemplo, uma separação, você tá brigando, tem que, né, ter um processo judicial para bens, para guarda de filho, essas coisas. E você é alguém que merece, né? É por merecimento um resultado positivo a seu favor. Então você tem. A justiça, ela traz isso. Se você é alguém que, por exemplo, aí, se a gente for falar o contrário, né? Você prejudicou outra pessoa. Você não agiu de um jeito muito legal. Aí a justiça tá dizendo aqui que a justiça vai ser feita, né? A favor de quem realmente merece. Vou deixar assim. Mas, de modo geral, né, nos relacionamentos, seja, aí não só nesses casos, seja, você tem um relacionamento, né, tá aí com alguém, ou tá conhecendo alguém, ou tá solteira. A justiça tem aqui, como eu tô lendo as cartas, uma ideia de passado, presente e futuro, né, uma sucessão de energia. A justiça no futuro, ela traz um equilíbrio, ela traz uma harmonia, de modo geral. Principalmente se, por que eu tô falando isso? A gente tem aqui o 9 de paus e o 6 de espadas, principalmente esse 6 de espadas, no que seria o presente. É você saindo dessa energia de caos emocional, de turbilhão emocional, de sentimentos confusos, de muitas lágrimas até, eu diria, que me vem aqui. Claro que não vai ser pra todo mundo, né? Nem todo mundo tá mal nos relacionamentos, mas se você está, isso tende aqui nesses próximos 30 dias, né, a se harmonizar, se tranquilizar, você encontrando paz nessa situação que tá causando essa tristeza, essas lágrimas. A justiça traz esse reequilíbrio na situação, seja ela qual for. Se você tem um relacionamento que não está bom, a gente tem aqui uma ideia mais ou menos de algo que pode vir a se encerrar. Por quê? O 9 de paus traz uma libertação, você se libertando dessa situação, se tranquilizando, né? Se acalmando as suas águas internas, se reequilibrando. Se você está só, está solteira, não tem ninguém, aqui a gente tem a mesma coisa. Esse 9, ele representa aqui uma mudança. Sair de um estado e entrar num outro estado, né, interno. Ou sair de uma situação, se libertar de uma situação, seja o fato de estar só, e encontrar harmonia. Não quer dizer necessariamente, preciso dizer isso, que a gente esteja vendo aqui um novo relacionamento. Não é isso. É você ficando em paz com a sua situação. Aqui, como eu disse, a justiça, ela traz de modo geral, né, em todos esses casos, um reequilíbrio da situação, reequilíbrio interior. Você ficando em paz com seja lá o que for que esteja acontecendo na sua vida afetiva. Isso traz mais clareza. Vou agora para a mensagem para os signos. Touro, Virgem e Capricórnio. Uma mensagem aqui breve para vocês, para esses próximos 30 dias. Touro, que tem para seu mês. Saíram várias, na verdade. Vou ficar só com a primeira. Infelizmente, aqui a gente pode estar falando de
especificamente relacionamentos amorosos ou afetivos, né? Pode ser familiar, pode ser amizade. Relacionamentos afetivos. O chicote traz conflito, traz resolução também, rápida. Eu sempre olho para o chicote com essa ideia de algo que acontece rápido. Então, principalmente, né, como a gente acabou de ver aqui, esse equilíbrio na situação, o chicote pode estar falando disso. Essa resolução acontecendo, te beneficiando, porque a gente tem aquela justiça ali. Mas, de modo geral, o chicote ele é uma carta que é um pouco mais desafiadora. Ela traz um conflito, ela traz desafios. Ela traz, digamos que, situações cortantes, sabe? Aquela coisa de... Você precisa lidar com algo que aconteceu ali e não tá muito legal. Mais ou menos por aí. Como eu disse, isso pode servir para a vida de modo geral, mas aqui, principalmente, como a gente tinha o coração aqui que ia estar atrás, né? Principalmente nos relacionamentos amorosos. Virgem. Seus próximos 30 dias. Opa! Os livros que traz. Bom, de modo geral, os livros falam de aprendizados. Aqui a gente pode estar falando de você aprendendo algo com uma situação na sua vida, você encontrando essa compreensão, né, ganhando consciência sobre algo, mas também ela pode estar representando um segredo sendo revelado ou prestes a ser revelado para você. Você até pode descobrir algo em relação a alguém ou alguma situação de forma inesperada, sabe? Você nem estava procurando, mas a informação cai no seu colo. E aí você ganha uma consciência diferente, né? Aquilo te amplia a visão sobre a situação ou sobre a pessoa. Você passa a enxergar as coisas de um outro jeito, com essa informação ou esse segredo sendo revelado para você descobrindo. E Capricórnio, vamos ver a mensagem para o seu mês. Caixão, saiu num dos signos de fogo também. Como eu disse lá, vou repetir aqui, o caixão ele representa o fim de um ciclo, um encerramento. Não resista ao que vier a se encerrar na sua vida, né? Alguma coisa que queira sair da sua vida, alguém, uma situação que se afaste, que se encerre, não resista. Se permita viver isso, porque a morte aqui, ela está representando uma transformação da realidade. Ela está representando que algo novo vem na sequência. Então, com certeza, algo melhor para você. Não tente manter na sua vida algo que não quer ficar na sua vida. Deixa aí, porque tem algo melhor para vir. É isso que essa morte traz aqui. E é isso que eu tenho para você do elemento terra. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição. Vou adorar se você me contar aqui nos comentários se a leitura ressoou com o seu momento, o que você achou. E é isso, eu espero ver você aqui no próximo. Até lá! A gente vai agora para a terceira opção, terceiro grupo do elemento ar. Você que é de um dos signos do elemento ar, fica até o final do vídeo. Se você pulou a introdução, repito o recado. Fica até o final da leitura que eu trago uma mensagem, vou trazer uma mensagem para cada um dos signos do elemento. E se você escolheu o elemento ar, né, foi trazida pela sua intuição até aqui, vamos ver qual o recado para você, já adiantando, né, usando aqui, principalmente para você que escolheu esse elemento, o cavaleiro de ar, né, o cavaleiro de espadas, ele traz duas coisas. Vamos ver aqui o que vem ao longo da leitura, né? Mas duas principais mensagens. Uma é referente à comunicação, um
uma ativação de uma comunicação, uma comunicação potencialmente positiva chegando até você, ou você fazendo essa comunicação em relação a algo que você tá aí criando na sua mente. A outra questão que ela traz é exatamente isso, em relação à mente, aos pensamentos. Ela traz uma rapidez, pode ser aqui um excesso de pensamentos também, porque eu não posso deixar de notar que essa carta ela é feita de nuvens muito escuras e, bom, eu uso, né, a imagem que eu tenho aqui na minha frente para também usar como mensagem. E essas nuvens escuras me trazem essa densidade, sabe, esse peso, as nuvens pesadas. Então pode ser aqui uma mente muito pesada, muito carregada de pensamentos em excesso que não necessariamente são positivos, são benéficos, né? Estão contribuindo para uma realização. Pode ser aqui um pensamento de autossabotagem, por exemplo. Então, vamos ver qual é o caso, né, aqui. Vou usar esse oráculo primeiro com uma palavra-chave, uma mensagem inicial para o seu mês, energia geral do seu mês. Opa! Bom, vamos ficar, né? Sucesso. Temos aqui o sucesso. Eu escolhi ficar com ela nem porque eu tinha visto. Porque é positiva, né? Não foi isso. É porque eu realmente tinha acabado de falar e a carta caiu. Eu sei que não existe objetivo maior do que amar. Eu vou conectar essa mensagem com isso que eu acabei de falar. Se a gente está falando do campo mental, da comunicação, e aqui a gente tem essa ideia de objetivo, né? Como o amor como objetivo, isso é o verdadeiro sucesso. Eu conecto com uma pergunta para você, na verdade. Que palavras você vem usando para você mesma? Que adjetivos você vem usando para se descrever? Que mensagens você vem trazendo, dando, né? Dando para você mesma? Que histórias você vem contando para você sobre si? São boas? São positivas? São gentis? São amorosas? Ou a gente tá de fato falando daquela autossabotagem? De alguém que se deprecia, alguém que não enxerga o que tem de positivo, o que tem de dom, de talento. Isso é o que vai fazer diferença aqui no seu mês. Como que você vem falando para si mesma? O que é que você vem falando para si mesma? Como você vem se expressando internamente para si e para o mundo? Porque aí vai ser um espelho. Esse é o ponto. Quando eu falei sobre a comunicação aqui, a expressão de algo ou uma comunicação, o que você entrega para o mundo é o que o mundo te entrega. O que você ouve, essas nuvens, elas podem ser pesadas ou podem ser claras, leves. Né? Você pode olhar para o céu e enxergar de uma forma ou de outra. Fez sentido? Levei para um lugar meio abstrato, mas é isso. Aqui a gente está falando de comunicação interna, principalmente. Indo muito além do que de um contato, um contrato, coisas nesse sentido, sabe? Vamos ver aqui a energia do seu mês, de modo geral, aqui primeiro, com esse oráculo. Vamos ver o que vem, né? Complementando essa mensagem. O triunfo. Nossa, a gente tem aqui o sucesso, o triunfo. A verdade nua. Que faz muito sentido com isso, tudo que eu acabei de falar. A sua verdade. A verdade que você vem se contando. É uma verdade real, amorosa, ou é uma verdade distorcida? As crenças, né?
O naipe de espadas também fala muito de crenças. Vou pegar mais uma aqui. A responsabilidade. Pois é, aqui, o quanto essa ideia de responsabilidade não se conecta, né, com tudo isso que eu falei. Porque percebe como a gente tem algo extremamente positivo aqui, que é o sucesso, é esse triunfo. Mas, se você está enxergando as coisas desse jeito pesado, se você está se depreciando, será que você vai enxergar o sucesso na sua vida? Esse é o questionamento, sabe? Responsabilidade aqui pra você, ela tá falando. É muito curioso porque eu tô trazendo essas cartas mais ou menos, né, como uma energia passado, presente e futuro. Então ela tá na posição de futuro. Ou seja, pra quê? Eu vou ilustrar aqui. Pra quê? No seu futuro, não só nesse mês, na sua vida, para que no seu horizonte esteja o sucesso, você precisa, para alguns, claro, né? As verdades que você se conta, que você acredita, elas precisam mudar um pouco. Principalmente se você é desse grupo de pessoas, né? Como eu disse aqui, trouxe essas perguntas. O que você vem falando para si mesma? Se você vem se depreciando, se você tem essa tendência, se você não enxerga as suas qualidades, seu potencial positivo, seu potencial de sucesso e de triunfo, o seu futuro não vai se manifestar dessa forma. Ele pode. Aqui, a grande chave é causa e consequência. Uma coisa está relacionada à outra. Pode ser, mas só vai ser se você fizer por onde. Se essas crenças, essas verdades forem verdades amorosas, positivas. Percebe? E não fique brava comigo, como algumas pessoas ficam, às vezes, porque eu sou a sua mensageira. Eu tô lendo as cartas do jeito que tá me vindo, intuitivamente falando. Eu não tenho responsabilidade nenhuma aqui. Eu só tô falando. Ok? Somos todos adultos aqui, né? Bom, o triunfo tá aqui só finalizando o que me veio de falar o que me vem, a impressão que me vem, né, olhando isso aqui esse triunfo tá aqui, como eu disse na posição de passado, como um grande desejo. É algo que é como se você estivesse focando nisso. Mas não foi à toa que ele não saiu no futuro. Por isso que eu falei, ele existe em potencial, só que ele só se realiza, se concretiza se você fizer por onde. Aí, o fazer por onde talvez precise mudar a sua forma de agir, de falar, de pensar, principalmente sobre si mesma. Por mais difícil que seja ouvir isso, eu não posso dar outra mensagem. Eu não vou vir aqui e te enganar dizendo que, nossa, você tem um sucesso absoluto no seu futuro, se você não fizer acontecer isso. Ok? Vamos ver aqui profissional. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas vêm nos comentários falando umas coisas que me fazem repensar. Vamos lá. Profissional para você do elemento ar. Totalidade. Ruptura. Intensidade. Mais uma vez, vou repetir exatamente isso que eu acabei de falar, porque essa sequência de cartas, ela reforça essa ideia. Eu tenho aqui a ideia de intensidade, principalmente numa posição de futuro, ela me traz resultado.
ela me traz assim: você quer isso aqui? Isso vai vir muito. Isso vai vir forte pra você. É tudo muito, intensidade é muito. Só que ela não é uma carta realmente, mais uma vez, de sucesso. Por exemplo, existe a carta do sucesso. Ela poderia sair aqui, mas ela não saiu. E, aliado a isso, a ruptura aqui no meio do caminho, alguma coisa precisa ser rompida. Ou, aí trazendo também para uma leitura mais direta, menos interna e mais externa, pode ser que alguma coisa na sua vida, nesse mês, se transforme. Pode ser um rompimento de contrato para alguns. Pode ser uma mudança de... sabe, um remanejamento, uma mudança até interna também, né? Uma mudança de você, de repente, perdeu a vontade de fazer esse trabalho que você faz. Então você, de repente, sentiu vontade de, sei lá, mudar de emprego, mudar de carreira, começar tudo de novo. Aqui, alguma coisa se transforma. E tem todo um potencial também positivo. As 3 cartas. Aqui esse brilho todo que vem de dentro é uma luz interior que se expande. A intensidade é muito, é força. Totalidade é uma ideia de alguma coisa que se torna coerente, que faz sentido. Você acessando um estado de completude, de totalidade. Então veja, são 3 cartas que trazem força, brilho, realização. Isso está aqui em potencial para a sua vida profissional. Principalmente, né? Trazendo tudo que a gente falou para o profissional. Só que a totalidade, ela exige... Eu vou usar a palavra esforço, mas ela exige empenho. E por que eu prefiro o esforço aqui? Porque se eu falo empenho, você pode levar para um lado que não é o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que você não se empenha no que você faz e que você precisa se empenhar mais. Eu tô dizendo que o seu resultado, ele é sempre proporcional ao seu empenho. Então, para algumas pessoas, significa que nesse momento é um momento de você se esforçar um pouco mais, no sentido de você direcionar melhor a sua energia, focar mais a sua atenção, sua energia no seu trabalho, para você chegar onde você quer. Triunfo, sucesso, intensidade. Significa também, para muitos, ou eu diria que para todos que estão aqui, que alguma coisa precisa ser transformada. Essa ruptura traz essa quebra. Alguma coisa precisa ser rompida. Para alguns, como eu disse, ela representa algo que está acontecendo na tua vida, o que vai acontecer nesses próximos dias. Um rompimento de algo não precisa necessariamente representar aqui uma demissão. Pode representar uma mudança. De repente, eu começo a enxergar as coisas de um outro jeito. E eu me transformo. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu sou o mesmo CPF, nome e endereço CPF, trabalhando naquele lugar, mas eu enxergo a vida de um outro jeito agora. E isso muda tudo. Então pode ser isso aqui também, tá? Não precisa levar a extremos. Apesar de ser uma energia extrema, principalmente por essa dupla aqui. E aí a gente entra nessa intensidade. Quando isso acontece, quando essa mudança... E veja bem, eu tô falando o tempo inteiro nisso por tudo que eu falei sobre essas crenças, essa forma de se enxergar. Quando essa mudança acontece, o resultado vem rápido. O resultado, ele acontece, ele chega pra você. Ou você vai até ele, você ganha a força de ir ao encontro daquilo que você deseja, daquilo que você vislumbra pra você. Então, mais uma vez, isso tudo está aqui em potencial. É um potencial de sucesso
sim, não tem como dizer que não é, porque, obviamente, eu não vou acreditar que alguém queira o fracasso pra si, né? Então, tô partindo do pressuposto de que todo mundo que tá aqui deseja o sucesso. De alguma forma, seja o que for. E isso tá aqui potencialmente no seu futuro. Mas não é garantido. Nada é, né? Nunca é. Mas aqui é mais ainda. Lembrando aqui da responsabilidade. Mais ainda dependendo do que você fizer. O seu empenho, o seu esforço. Vamos ver aqui o campo afetivo agora. E bom, eu preciso dizer que profissionalmente, né, aqui tem uma grande movimentação. A gente tem isso com o cavaleiro de espadas, ele traz movimento. E aqui eu tenho 3 cartas de movimento. Então, sua vida profissional aí, esse mês, pelo menos, ou vai ser, ou tem todo o potencial para ser muito movimentado, dinâmico, né? Coisas acontecendo, remanejamentos, internos ou externos. É isso. Vamos ver aqui no campo afetivo. Para o elemento ar. Temos aqui 3 cartas bem interessantes. A gente tem... Tá em quadro? Tá. A gente tem... Em primeiro lugar, eu diria a palavra mais forte que me vem é a cura. Com esse rei de copas aqui, me vem muito essa questão de cura emocional, curas emocionais acontecendo, você se abrindo. Pode ser que você perceba que naturalmente isso está acontecendo, ou você está ouvindo essa leitura para fazer esse exercício de ir em busca de olhar para os seus sentimentos, para as suas emoções, encarar isso de frente para que isso seja curado, sabe? Ao invés de jogar para baixo do tapete, vou fingir que eu não tô sentindo nada. Aqui eu me permito sentir para curar. E isso te traz... Aqui, eu ia falar te traz novas opções. Mas isso não vai ser para todo mundo, né? Pelo menos não diretamente. Não é assim, bom, você vai passar por uma cura e... de repente você vai se ver cheia de contatinhos. Não é necessariamente assim. Pode ser? Sempre pode. Porque tá aqui, né? De alguma forma essas energias. Até o rei de copas aqui representando uma pessoa. Uma pessoa emocionalmente mais madura. Já vou falar sobre isso. Vou terminar o que eu tava falando antes. A gente tem essa cura abrindo novos horizontes. E aí sim, um novo horizonte de encontrar um relacionamento que de fato te complete, de fato te faça sentido para você, te traga felicidade, sabe? Te faça se sentir realmente amada. Isso é essa sequência. Como eu ia dizendo, se você tá, principalmente pessoas, né, que já têm um relacionamento e vão reconhecer essa descrição que eu vou trazer aqui, e pessoas que estão conhecendo ou estão realmente têm alguns contatos, né? Aqui a gente tem uma possibilidade de uma pessoa, de ter ao seu lado uma pessoa emocionalmente mais madura, alguém que, ou até alguém que já passou por muitas situações e precisou passar exatamente por esse processo de cura interna que eu acabei de descrever. Então, aqui, né, para alguns casos é uma mensagem de talvez um encontro extremamente positivo. Não vai ser para todo mundo. Se você tem um relacionamento e a pessoa que está do seu lado não tem essas características, é alguém mais imaturo, sabe?
é alguém mais fechado, não necessariamente imaturo, mas mais fechado. Aqui a gente tem uma possibilidade, uma janela de oportunidade nesse mês para que essa pessoa ou você, eu diria que os dois nesses casos, curem algumas questões, se abram mais, se permitam mais viver algo. Sabe? Você pode estar há 10 anos num relacionamento com uma pessoa que é fechada, que tem traumas, medos e é mais distante. E aqui a gente está falando de alguém que tem um potencial para curar isso, para mudar um pouquinho isso, se abrir um pouco mais, se mostrar, se aproximar. Isso tem todo um potencial de te trazer essa felicidade. Aqui. Espero que eu tenha conseguido explicar. Porque a gente, né, principalmente se você tem um relacionamento, a gente pode não estar falando exatamente de você. Pra mim é também, porque a leitura é sua. Mas a gente pode estar falando da outra pessoa. E aí, duas outras mensagens que me vêm, né? Primeira, mais direta. Se você tem um relacionamento e tem a vontade de ter filhos, pode ser que a gente esteja aqui com um mês que tem um potencial maior para isso acontecer, para que uma gravidez aconteça. Inclusive, se você não quiser, é interessante ter mais cuidado. Não só se você tem um relacionamento, é que eu vejo muito essa conexão de alguém que já existe na sua vida, para quem tem, né? Mas pros solteiros, pras solteiras, a última mensagem é o encontro de alguém. Tudo que eu falei, né, sobre a cura emocional sua ainda é válido. Mas também tá me vindo essa ideia de essa carta representando alguém que chega na sua vida, sabe? Uma outra pessoa. No caso de quem está só. Chegando. E você, até aqui pode ser muito isso, você tendo que escolher. Decidir se você quer ou se você não quer. Se você quer, com essa pessoa, realizar algo. Construir algo. Você precisa, aqui, é uma mensagem mais específica. Para aqueles que têm dúvida, né? Aquele tipo de não sei, não tenho muita certeza se é essa pessoa, se é isso que eu quero, se eu gosto mesmo. Aqui você vai. É um mês, é o mês em que talvez você precise decidir, fazer uma escolha. Se você quer ou se você não quer. Se você quer construir ou se isso não é pra você. É isso. Agora eu vou trazer a mensagem para os signos. Vou usar aqui de referência, só para ficar mais fácil de visualizar. Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos ver aqui a mensagem para Gêmeos, para esse seu mês de outubro. Olha aí. Tô falando. Essa pessoa aqui representando alguém, não é também vocês todos, né, que assistiram, mas principalmente para quem é de Gêmeos, a gente tem aqui uma outra pessoa. Essa carta, né, como eu tô fazendo uma leitura para várias pessoas, independente, né, de quem seja, quando a carta do homem ou da mulher sai, eu vejo nessas leituras, eu leio sempre como uma outra pessoa chegando, muito próxima de você. Outra coisa, não significa amor. Para algumas pessoas porque eu acabei de falar, né? Mas aqui a gente pode estar vendo uma energia de uma pessoa, que é um mês em que tem uma pessoa que vai ser extremamente importante na sua vida. Então, o que isso quer dizer? Estar mais atento às suas conexões, né? Se dedicar a trocar afetivamente ou profissionalmente, né? Se abrir para as trocas. É um mês de ser mais sociável para que você
encontre realmente essa pessoa, para que ela se aproxime, para que você abra espaço para ela chegar na sua vida. Se vai ser amoroso ou não é outra história, mas aqui é de modo geral. Uma pessoa ou pessoas, um grupo de pessoas, eu vejo mais como uma, me vem mais forte. É uma pessoa extremamente relevante para você, para te ajudar. Como eu disse, não só amorosamente falando, pode ser profissional. Uma pessoa que chega e te ajuda na sua carreira. Uma parceria. Nesse sentido, tem uma pessoa importante aí para quem é de Gêmeos, chegando ou muito perto. Libra. Librianos fazendo aniversário, né? Agora, vamos ver a mensagem para vocês. A torre no Lenormand, ela tem uma energia um pouco diferente da torre do tarô. Ela traz até uma energia um tanto oposta. São duas mensagens, na verdade. Oposta no sentido de ela representa aqui uma estabilidade. Então, se você é alguém que vem, por exemplo, né, vem aí trabalhando para encontrar uma oportunidade que te traga mais estabilidade profissionalmente falando, ou se você é alguém que está buscando uma parceria amorosa com uma pessoa que vai ser alguém com quem você pode construir realmente algo, como a gente acabou de falar, aqui essa estabilidade está sendo representada, ou seja, isso está perto, isso está no teu horizonte, isso está muito próximo de chegar na tua vida nesses próximos 30 dias. Você é de Libra. Então aí depende, né, da área, pode ser tudo também ao mesmo tempo, né? Mas aqui a mensagem, isso que eu falei aqui principalmente é para você. A outra ideia de que a torre traz, aí mais negativamente falando, mas como me veio eu preciso falar, é que ela representa também algumas vezes um isolamento maior. Isso tudo, se você ouviu, né, a mensagem de Virgem, isso tudo que eu falei sobre se abrir, ser mais sociável, ela representa o oposto. Então, é bom estar atenta. Se isso a ideia, né, te incomoda de alguma forma, do tipo, não gostaria de me isolar, não gostaria, pode ser que seja necessário você se isolar um pouco do mundo. Então, perceba. Mas se é algo que não te soa bem, talvez você precise fazer um esforcinho um pouco maior para se manter mais sociável, sabe? É isso que me vem. Aquário. Os pássaros trazem alegrias. Os pássaros trazem, como eu sempre leio nessa carta, nessas leituras, os pássaros geralmente, para mim, falam de comunicação. Comunicação. E isso é muito coerente com o que eu falei lá no início da leitura. Uma comunicação chegando, uma oportunidade sendo oferecida e algo que te traz felicidade. A energia geral dos pássaros é de alegria. É de uma energia muito leve, sabe? Muito, muito bonita. Então, para os aquarianas, é um mês potencialmente leve, positivo, feliz e de contatos. Contatos aí interessantes para sua vida, de modo geral. E se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição desse vídeo. Adoraria saber o que você sentiu sobre essa leitura. Me conta nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber. E espero você no próximo vídeo. Até lá! Vamos agora para o quarto grupo, você de um dos signos do elemento água ou que foi trazida até essa opção pela sua intuição. Se você não ouviu o recado da introdução, no final da leitura eu vou trazer uma breve mensagem para cada um dos signos do elemento. Então, se você é de um desses signos, fique até o final. E antes, né, aqui de começar a falar, eu vou começar com esse oráculo que traz palavras-chave e uma mensagem já inicial, né? Energia geral do seu mês.
Eu quero falar da Rainha de Copas, que foi a carta aqui que eu trouxe como opção, principalmente para quem, não só, mas principalmente para quem escolheu intuitivamente essa opção. A Rainha de Copas, ela é a água da água, né? Ela fala exatamente da intuição. Sua intuição em destaque esse mês. Os assuntos do coração também, eu diria, né? Não só amorosamente falando, mas afetivos de modo geral. As suas conexões emocionais tendo um destaque maior, sendo importantes, relevantes para você. Não só para como você se sente, mas, né, para você olhar para isso, resolver algumas questões com quem, né, esteja aí alguma questão mal resolvida. É isso que tá me vindo. Vamos ver se isso se confirma aqui ao longo da leitura. E vamos pegar aqui agora, então, a energia geral do seu mês, a palavra-chave, né? Vai ser do elemento água. Confiança. Eu aceito que a minha voz interior, a intuição, né? O seu eu superior, sua centelha divina, sua intuição, a sua voz interior, sempre eu aceito. Vamos lá. Eu aceito que a minha voz interior sempre me guia corretamente. Olha aí, a intuição, né? Falei. Primeira coisa que me veio quando eu olhei para a carta já era a mensagem aqui da sua energia geral. E ela é uma carta que está falando para você confiar nas mensagens que você recebe intuitivamente. Eu diria que, sabe quando você busca a resposta fora? Por exemplo, você está aqui nessa leitura, muitas vezes, né, buscando uma resposta para sua indagação. Será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Será que eu insisto ou desisto dessa situação? Ouve essa voz interior. A sua intuição está te falando, está te trazendo a mensagem, te trazendo a resposta o tempo todo. Você precisa confiar. Confiar muitas vezes cegamente, porque às vezes não faz sentido. E eu tô falando isso tudo experiência própria. Isso aqui, eu sou do elemento água, né? Fortemente, isso aqui serve muito pra mim. Confiar que você tá recebendo a resposta que você precisa receber e se entregar para fazer, seja lá o que for. Ou ir, ou ficar, ou fazer, ou não fazer, enfim. A resposta que você tá, a mensagem a resposta que você tá recebendo é a resposta certa. Você pode confirmar com as leituras aqui nesse canal ou em qualquer outro lugar. Até numa leitura particular, inclusive, se você quiser, meu contato tá na descrição para agendar. Mas você já sabe a resposta. Isso aqui que é a mensagem. Você já sabe a resposta. Você só precisa, muitas vezes, validar aí através de outra pessoa. Mas você sabe. Vamos ver aqui de modo geral, então, a energia do seu mês. Vai ser do elemento água. Responsabilidade saiu no ar. Elemento ar. Em outra posição. A vaidade. Tá me vindo uma mensagem aqui. Melancolia. O que tá me vindo de falar é o seguinte. A energia aqui dá pra vida de modo geral, né? Aqui pode ser que você seja alguém que recentemente, num passado recente, tenha assumido certas responsabilidades. Ou alguém que tá buscando fazer certos movimentos na vida que vão implicar, que você já sabe, né, de antemão, que vão implicar
em maiores responsabilidades. Seja, amorosamente falando, iniciar um relacionamento, por exemplo, traz responsabilidade. Subir profissionalmente, né, ascender profissionalmente, mudar de emprego, procurar vagas maiores do que a sua posição atual, implica em mais responsabilidade. Assumir um trabalho espiritual implica responsabilidade. Maior ainda, né? Não só com você, como com o outro. Enfim, esse tipo de situação. Ou você já vem querendo, ou você tá nesse processo de começar a sentir a necessidade. O que a gente tem aqui é uma dica para você. Faça, ainda muito conectada com isso que eu acabei de falar sobre a intuição. Não faça, né, melhor dizendo, não faça pura e simplesmente pela vaidade, aparência, porque te disseram que tem que ser assim, porque é isso que a sociedade espera, sabe? Essas coisas. Quando você faz pro outro, ou para mostrar pro outro que você pode, ou porque o outro disse, né, espera esse comportamento de você. Esse caminho não vai te levar para um bom lugar. Por isso, a intuição abriu a sua leitura, a gente abriu falando disso. Você sabe a resposta. Você sabe aquilo que faz sentido para você e o que não faz. Vou usar isso de exemplo, né? Alguém te disse que você tem que fazer determinada coisa. E lá dentro, você tá assim, mas eu sinto que alguma coisa nisso tá errado, não é por aí, tem outro jeito, isso não é pra eu fazer, sabe? Ouça essa voz. O que a sua leitura tá dizendo é isso. Ouça. Não questione. Feche os olhos e se entrega à sua verdade. Plena, completa. Por quê? Se você ignora isso e faz pelos outros, pelo mundo externo, ao invés de fazer pelo interno, você não tem um bom resultado. A gente tem a melancolia aqui. Melancolia traz arrependimento, traz tristeza, frustração, traz um resultado que pode ser evitado. Você não precisa viver isso. Muitas vezes a gente né, acaba tendo que viver certas situações para aprender algumas coisas. Então a gente se coloca naquela situação mais sofrida, né, dolorida. Mas não precisa. Nunca precisa. Às vezes acaba acontecendo, mas não precisa. Esse é o caso. Você pode evitar dores, tristezas, frustrações, ouvindo a sua voz interior. Principalmente durante esse mês, né? Muitas vezes, eu falei isso aqui, acho que já é o terceiro grupo que eu falo isso. Acho que eu só não falei no primeiro. Aqui a gente tá olhando pro mês de outubro, mas é um recado pra vida. Pra você aqui. Recado pra vida. Não só pra esse mês de outubro. Ou pros seus próximos 30 dias. Só que vai ser um período em que isso aqui vai estar em destaque. Tem alguma coisa aí que você tá querendo fazer, querendo assumir, que você precisa pensar com cuidado, com carinho. Não porque é perigoso, não porque potencialmente vai te trazer tristeza, frustração. Vai ser mal sucedido. Mas porque, se não for algo que genuinamente faz sentido para você, de dentro para fora, tem a tendência a ter esse resultado frustrante, melancólico, né? De dor. Então, só faça aquilo que fizer sentido para você. Ouça essa orientação dessa voz. Se conecte com a sua força de rainha de copas.
Vamos ver aqui no campo profissional, então, para você do elemento água. A mente, o Criador, adorei. Que mais? Eu tento sempre ser imparcial nas leituras do elemento água, mas não consigo. Imparcial, assim, de olhar a carta e trazê-la pra mim, sabe? Mas, obviamente, a leitura é coletiva, ela não é minha. Eu só me beneficio. Vamos lá. A mente, o Criador e o experienciar. A gente tem aqui, profissionalmente falando, né? Lembrando disso, a gente tem você. A carta da mente, ela representa tudo isso que eu falei já. Claramente. Ela representa a confusão, a tristeza ali, tudo isso que eu falei de potencial aqui, de resultado, tá condensado aqui nessa carta da mente. O lado bom disso é que aqui a gente tem uma tendência de você saindo dessa confusão, dissipando essa confusão, essa névoa que te impede de enxergar as coisas, abrindo os ouvidos, né? Essa confusão ficando para trás e você entrando nesse período aqui dessa energia do Rei de Paus. Inclusive, foi a carta do grupo número 1. Se você tem um dos signos de fogo forte no seu mapa, ou ficou em dúvida entre a primeira e essa opção, ouça o primeiro grupo. Pode ter um recado lá para você. Interessante. Você saindo disso e entrando nessa energia do Rei de Paus, aquele que cria a realidade que deseja. Cria um trabalho que faz sentido, transborda de dentro de si essa força, essa potência de energia masculina, de ação, de realização, e derrama isso na vida profissional. E a gente tem aqui o experienciar, que é o viver essa realidade, viver essa experiência que está sendo construída. Aqui, eu acredito que seja uma experiência positiva, né? Ninguém vai querer, falei isso agora no outro grupo, ninguém vai querer manifestar fracasso. Acredito que todos querem manifestar sucesso. Então, você tem a força para fazer isso, e é como se a leitura estivesse falando que você tem, digamos que quase que certeza de que você consegue realizar isso. Eu digo que quase porque se você escolher não fazer nada, nada é realizado, né? Mas aqui tem todo... o caminho está aberto para você fazer isso. Seja lá o que for, eu diria que aqui os seus desejos mais ousados, inclusive. E lembra que eu falei da responsabilidade? Você querendo aqui assumir algo maior, né? Eu falei disso, uma vaga, por exemplo, ou iniciar um projeto também pode ser. Assumir essa responsabilidade de fazer algo acontecer no mundo, né? Eu falei que era um desejo, que estava aqui me parecendo como um desejo, né? Que você tem. Ou que isso está começando a se manifestar em você, essa vontade de fazer essa mudança, de expandir. Vontade de expandir. É isso que está aqui. Essas duas cartas, elas estão reforçando essa mensagem. E isso tem essa tendência de ir para esse lugar de você conseguindo realizar. Eu espero que não esteja muito abstrato. Fica muito difícil eu trazer para uma questão específica, né? Uma questão específica profissional de alguém. Então, encaixe no seu momento profissional. Mas, de modo geral, o que a gente tem aqui é a confusão se dissipando, a dúvida também, uma carta que representa isso, a mente confusa, né? A dúvida, as crenças de incapacidade, tudo isso se dissipando, passando por isso aqui. Não pode esquecer de que é isso aqui que te ajuda a passar por isso, por esse processo. Você sair disso e entrar nessa energia
de criadora, de criador daquilo que você quer, seja lá o que for, inclusive, como eu disse, seus desejos mais ousados. Você pode almejar uma vaga muito alta. Não tenha medo. Investe nisso. Investe. Aqui o que a leitura está falando é: você quer? E lembra tudo que eu falei sobre você quer genuinamente? É algo de dentro para fora? Faz sentido para você? Ou você só quer porque é status, porque alguém disse que tem que querer, que tem que ser desse jeito, que você tem que chegar nesse lugar? Se for assim, isso aqui você vai experienciar esse resultado que a gente viu aqui. Se for algo que realmente, genuinamente você queira, então você realiza. Aí sim, esse experienciar aqui é positivo. Porque o 3 de paus é uma carta de você indo pro mundo, de você indo fazer acontecer, realizar. Então você consegue chegar lá. Tem uma trajetória ainda a ser cumprida, né? Uma jornada de sair de um ponto do sonho, do desejo, até chegar no ponto da materialização, de você realmente ter aquilo nas suas mãos. Tem um caminho, não é assim, no estalar de dedos. Mas esse caminho, ele existe. Esse caminho, ele, se for verdadeiro, ele tá aberto. Mesmo que pareça muito grandioso, muito ousado. É isso. Vamos ver aqui agora no campo afetivo. E volto a dizer, aqui, principalmente nesse grupo, eu vejo muito, assim, outubro, esses próximos 30 dias são uma janelinha ali de oportunidade de você começar a fazer uma movimentação concreta nesse sentido. Mas não quer dizer que você vai realmente alcançar o resultado até o final do mês. Pode precisar de mais tempo. Então é uma leitura que não necessariamente vai acontecer totalmente agora. Mas é um momento em que você tem de oportunidade para começar. Não perca essa oportunidade. Confia. Vamos ver aqui no campo amoroso. A justiça. 8 de espadas. E 3 de copas. Ainda bem. Ainda bem. A gente tem aqui... Vou começar a falar do 8. Tá no quadro? Tá. O 8 aqui de espadas. Ela me traz... A frase que me vem é: você não está tão presa quanto pensa. É a frase que essa carta traz. Se a gente tá falando de relacionamento, aí, obviamente, se você sabe, se você já percebeu que vive um relacionamento tóxico, por exemplo, aí o buraco é mais embaixo, né? É muito difícil falar de algo tão extremo, apesar de ser tão comum. Aqui, se esse é o seu caso, vou falar um pouquinho pra você. Se esse é o seu caso, a frase ainda é válida: você não tá tão presa quanto pensa. Tem um caminho pra você se libertar disso. E isso te leva... Não tenha medo. Isso te leva... Se você conseguir fazer esse corte, isso te leva pra mais felicidade. Pra um momento de felicidade. Eu não tô dizendo que você vai iniciar um novo relacionamento mais feliz. Estou te dizendo que a sua vida vai ser mais feliz. Mesmo que você esteja só. Às vezes é melhor estar só do que mal acompanhada. Isso é muito real. Nesse caso. Mas, aí, né, de modo geral, a gente tá falando aqui de um período, esse mês, né, esse momento agora, em que você pode... Tudo isso que eu falei da confusão aqui, a gente falou da vida profissional, né? Mas é como se isso se encaixasse aqui. Uma confusão, dúvidas, questionamentos, não sei o que eu quero, não sei se isso é bom pra mim. Muitas vezes de fora, né, também. A pessoa com quem você tá se relacionando
tá conhecendo ou está num relacionamento, pode não ser necessariamente tóxico, mas as coisas não estão muito bem, a pessoa não, sabe, a coisa não tá fluindo, não tá difícil, tem briga, esse tipo de situação. Ou, se você está solteira, né, pode ser que você não tenha ninguém. Aqui ela pode representar você questionando, será que eu vou ficar sozinha pra sempre? Sabe, aqui é um momento de dúvida, de questionamento, seja na situação que for. Isso, aqui quando a gente tem a justiça, numa posição, inclusive, de passado, a gente tem uma carta que traz, curiosamente, comecei a falar dela, né, dessa carta aqui, mas o que tá me chamando mais a atenção, porque eu tento ler as cartas de um jeito sempre mais, digamos, tradicional. Só que aqui eu não consigo fazer isso com essa carta da justiça, porque o símbolo da carta que mais está me chamando a atenção, e ela já saiu aqui em outra leitura hoje, e eu falei de outro ponto, mas aqui, pra você, o que tá mais me chamando a atenção é essa espada que tem na mão dela. O corte. Ou algo sendo cortado, ou um corte que você fez recente, ou a necessidade de você fazer um corte na sua vida. Para que a harmonia, o equilíbrio se restabeleça na sua vida, um corte precisa ser feito. Essa é a mensagem que me vem. Por isso que eu falei, você não tá tão presa quanto pensa. Você tem a força para cortar isso. Seja o que é tóxico, sejam os pensamentos depreciativos, os pensamentos limitantes, né? As crenças de eu nunca vou ter um relacionamento, eu não sou capaz de ter um relacionamento saudável, feliz. Cortar. Parar de pensar desse jeito, parar de alimentar esse tipo de ideia. Esse corte precisa ser feito. O corte dessa situação ou dessas ideias. Para que então esse 3 de copas chegue na sua vida. 3 de copas é uma carta que tem uma energia de comemoração, de felicidade. Aqui, como eu disse, o mesmo que eu falei antes vale para todos. Não significa, não tá aqui representando um novo relacionamento. Porque a gente tem 3 pessoas, né? Significa que você visualiza essa imagem. Você com as suas amigas. Se você não tem amigas, você com pessoas familiares, pessoas que você gosta, pessoas que te querem bem. Elas trazendo mais felicidade para sua vida. Quer dizer, você vivendo momentos mais felizes na companhia de pessoas. Não necessariamente de um relacionamento específico com um ser humano, né, que você chama de meu bem, mas que te coloca nesse estado. Ou ninguém na sua vida, né, você achando que nunca vai ter ninguém. Aqui esse 3, ele te fala, inclusive, para buscar mais, compartilhar momentos felizes, independente de serem com um relacionamento amoroso, né, uma pessoa específica. Busque momentos de felicidade, de prazer, de alegria na sua vida, que eles se multiplicarão, trazendo no futuro. É possível? Sim, é. Sempre é. Você pode amanhã tropeçar em alguém e ser o amor da sua vida. A gente não tá falando dessa pessoa aqui. A gente tá falando de você indo em busca de momentos de mais felicidade, prazer, diversão, alegria, vivendo isso. Para alguns é indo em busca, fazendo acontecer, chamando uma amiga para sair, ou indo sozinha fazer alguma coisa, se levando para jantar, se levando no cinema, sabe? Vai viver, vai ser feliz. Que o amor é consequência. Amor, né, relacionamento amoroso, é consequência de quando você tá bem com você mesma. Quando você não tá mais aqui. Quando você tá aqui. Aí a gente pode ter uma outra carta aqui. Agora não.
Não é o momento. Agora é o momento de você encontrando de volta a alegria de viver. Você que escolheu aqui. E, se você ouve isso e fala, mas eu tô bem, pode fazer mais. A mensagem é essa. Pode fazer mais. Você pode viver mais. É ir atrás disso. Agora eu vou trazer um recado para os signos aqui com as cartas só de referência, né? Para facilitar aí a vista. Começando com Câncer. Uma mensagem aqui para os seus próximos 30 dias. Você de Câncer. As nuvens. Saiu aqui em outro signo. Não me lembro qual. As nuvens, elas representam, como eu disse lá, vou repetir aqui, duas possibilidades. Você vem vivendo períodos muito instáveis, você vem de um momento de muita incerteza, muita instabilidade, muitos desafios, muitos problemas, sabe? Todo dia um problema novo. De verdade, né? Problema todo mundo tem, mas tem momentos da nossa vida que parece que tá um furacão passando. É isso. Se você passou por esse momento, está passando por esse momento, isso está acabando. Essas nuvens vão ser dissipadas. O furacão vai acalmar. A calmaria vem. E a bonança também, né? Tem uma energia potencialmente positiva de melhora dessa situação aqui. Se você não tá no meio desse caos, desse furacão, a gente pode estar olhando aqui para uma carta apenas que fala, não quer dizer que ele vai chegar, mas que para você ficar mais atenta, e porque pode ser que você viva uma certa instabilidade, por exemplo. Vou trazer de volta, né? Aqui, relacionamento, instabilidade, briga, desentendimentos, passageiros. Sempre. Aqui, passageiro. Tá? Escorpião. Seus próximos 30 dias. A árvore. A árvore traz uma... Me vem o que... Primeiro termo, né, que me vem aqui, e é o que eu gosto de falar, porque possivelmente é a mensagem para a maioria. A primeira ideia que me veio quando eu olhei para a árvore foi a raiz. Então, simbolicamente, né, você enraizando algo, você criando a raiz, você fortalecendo as raízes. Isso, interprete como quiser, né? Pode ser aqui uma questão de aprofundamento até resolução de questões familiares, suas raízes. Pode ser você cultivando algo profissionalmente falando ou afetivamente falando, começando a criar raiz, um relacionamento iniciando com todo um potencial de solidificar, sabe? De trazer solidez, de durar muito tempo na sua vida. Aquele relacionamento que você começa a construir e ele dura muito tempo. É isso. Pode ser um projeto, pode ser aqui a sua vida profissional, né? Você iniciando algo que vai te trazer bons frutos, porque a raiz é profunda, a base é sólida. É isso que me vem. Tudo que envolve aí a raiz da árvore. E a força que ela tem, né? E peixes. Olha o recado, né? Para os seus próximos 30 dias. Peixes, temos o coração. Aqui, obviamente, a gente pode estar falando de um encontro aí amoroso, um encontro de alguém que pode ser a sua pessoa. Não crie expectativas com todo mundo que cruzar o seu caminho, mas entre essas pessoas que vão cruzar o seu caminho, tem alguém aqui que tem uma força maior. Isso tudo que eu acabei de explicar aqui em Escorpião é alguém que traz isso para alguns. Para outros, a gente pode estar falando de uma paixão avassaladora. Não só afetivamente falando, também, mas não só. Você
acendendo essa chama interior e colocando toda a sua energia, essa paixão toda para realizar algo. Pode ser isso. E pode ser um relacionamento, sim. Mas é isso. Paixão. Podem ser momentos, a gente pode estar falando também, né? De momentos mais quentes. Esse mês, ao longo desse mês, você aí que estava sozinha completamente, né? Aqui, talvez esse mês, isso se transforme e você encontre alguém aí com quem você pode se relacionar, ou construindo realmente algo, ou só se divertindo realmente. Lembrando que a gente estava falando aqui da diversão, né? Mas, de modo geral, indo além de tudo isso, acredito que a mensagem para todos os piscianos seja essa energia do coração, ela traz os relacionamentos, como a gente falou um pouquinho, né, sobre a energia da Rainha de Copas, o emocional, os vínculos afetivos, isso em destaque na sua vida. Você, tendo um mês, né, em que você pode se dedicar a olhar para esses vínculos, cuidar de alguns, curar alguns, resolver questões, sabe, tem um relacionamento que não tá bem, você resolve, tem uma amizade que tá distante, você se aproxima. Nem tudo é amor, né, é relacionamento amoroso. Aqui a gente pode estar falando de conexões afetivas que você tem na sua vida, sendo cuidadas, olhadas, destacadas, né? Seja lá o que fizer sentido para você, elas estão aqui em voga, em alta, para que você cuide desse lado, para que você dê um pouco de atenção para essas conexões. É isso. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição e vou ficar muito feliz se você me contar nos comentários o que você sentiu sobre essa leitura, se ressoou com você, e espero te ver no próximo vídeo. Até lá!